espera do telefonema. Eu quero que juntos possamos observar o que aconteceu ontem em Gabão. O senhor general Nguema, portanto, assume o poder numa cerimônia solene, do qual Gabão vive de quando em quando, mas acontece que a dinastia terminou. O senhor é da família dos Bongos, mas ele rompe com a tradição. Ele se compromete perante o cidadão, perante a população e perante o mundo. Vamos ver o que aconteceu em Gabão ontem. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Slave d'applaudissements pour le président de la transition et salut au canon pour cet événement mémorable, uni dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est une nouvelle ère pour ce pays et l'effervescence dans la salle traduit ce sentiment d'affranchissement collectif. Jour de gloire et jour d'espoir pour la patrie gabonaise. 63 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Gabon et son peuple ce jour vivent une ère nouvelle avec l'investiture du président du comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête du pays. C'est fort de cet esprit. Joie dans ses bottes, tenue la parade militaire, temps martial. À l'extérieur, une foule venue nombreuse. Portanto, caro amigo, isto não é uma miragem, não é sonho. Tu estás a testemunhar as mudanças em África. Há quem parece ser pessimista e diz que é exagerado os militares tomarem poder à força. Mas o exagerado eram os civis que estavam no poder, alguns soi-disant, alguns, assim se pode dizer, que eram civis, mas na verdade tinham as patentes de reserva consigo e usavam da arrogância militar e governavam o país de forma arrogante e como se fosse propriedade sua. Ou se diz em gíria, governam os países africanos em estado de prisão.
sequestro. Muitos países africanos andam sequestrados por pessoas gananciosas, por pessoas de má fé, que não querem o bem dos seus cidadãos, não querem o bem do seu povo. Ou melhor, muitos deles até não pertencem aos povos que eles governam. Por isso, a missão é saquear, maltratar, intimidar, degolar, maltratar de toda sorte, de todo nível e de todas as formas. Mas nada dura para a eternidade a não ser o Criador do céu e da terra. Nós, os homens, estamos nessa terra de passagem. Imagine um Ali Bongo em forma o quanto era cheio de confiança, era confiante de que iria deixar o poder com mais de 70 e tal anos, ou quando a natureza o chamasse de volta. Quantos querem se perpetuar no poder, que estão há mais de 42 no poder? Mas tudo tem um início e tem um fim. A África tem uma nova geração. A geração atual não é aquela geração que viveu a colonização dos europeus. O africano de hoje viu um pouco de luz, entendeu que existe luz do fundo do túnel e este africano quer chegar até o fundo do túnel para conquistar a luz de uma forma total, com toda a liberdade, para que a liberdade possa reinar nas suas vidas. A liberdade é algo que custa. A liberdade tem um preço caro. Nós nos lembramos de tantos aqueles anônimos que deram pele, deram suor, deram lágrimas, deram sangue para que um dia a nossa África fosse independente, a nossa África fosse emancipada. Mas muitos desses que deram suor, lágrimas, sangue, deram a pele, foram traídos pelos seus próprios irmãos, que ao tomarem os poderes, ao chegarem na posição de comando, não querem saber dos princípios fundamentais e das noções que lhes inspiraram para que todos eles conquistassem estas independências. Há muitos, afinal, hoje compreendemos que estavam a fazer a luta da independência não para libertar os povos oprimidos pelos escravagistas, pelos colonialistas, mas sim, eles queriam pura e simplesmente substituir os escravagistas, os colonialistas ocidentais, europeus, para que eles então voltassem a maltratar e a destruir muitos que aspiravam à liberdade. A liberdade é um produto de todos. A liberdade é um bem comum. A liberdade é um bem que todos nós devemos tocar com mão. A liberdade é um bem que todos nós devemos andar por cima dela. A liberdade é um bem que todos nós devemos respirar. Eu quero que os meus pulmões estejam cheios do oxigênio da liberdade. Eu quero que os meus filhos assim sejam. Acredito também que tu aspiras a mesma coisa. O porquê que nossa África ainda temos que continuar a viver estas manigâncias? E muitos dos nossos líderes ainda são teleguiados, são pilotados pelos que dizem que descobriram a África. Eles descobriram a África. Mas a África não foi descoberta porque a África sempre existiu. A África sempre teve o seu povo. As nossas línguas foram, muitas delas foram enraizadas, desenraizadas. Muitas das nossas línguas, dos nossos hábitos, dos nossos costumes foram dizimados, não existem mais.
muitos dos nossos bens foram sequestrados, foram roubados e até hoje estão em grandes museus pelo mundo e como se fossem propriedade destas nações. Eu pergunto, quem são os artistas que esculpiram aquelas obras? Eram artistas ocidentais? Eram artistas da França, da Inglaterra, da Dinamarca, da Polônia, da Finlândia, dos Estados Unidos, de Canadá, ou da China, ou do Japão? Não. Aqueles artistas eram os nossos ancestrais. Eram africanos. Eles comiam das nossas frutas, dos nossos frutos silvestres. Eles comiam dos nossos frutos biológicos. Eles bebiam das nossas águas que eram tidas, águas potáveis que se recolhia dos rios. Precisamos revitalizar muito daquilo que é nosso. Precisamos nos sentir africanos autóctonos, termos a nossa identidade, termos a nossa cultura, viver a nossa democracia, não como uma democracia artificial, que os próprios fabricadores dessas democracias, eles próprios não conseguem cumprir elas na sua totalidade, mas querem impor a nós para nos adaptarmos aos seus modelos. Nós devemos viver a nossa democracia. Nós devemos viver os nossos métodos. E as nossas populações, sim, que viviam bem. Lembrando que a primeira Carta dos Direitos Humanos foi, portanto, escrita no Império Mali. E Tumbuktu ainda tinha, portanto, os traços desses grandes saberes africanos. O grande império quemético, Kemet, que oferece grandes saberes que os próprios filósofos gregos vieram estudar e transformaram como se fossem eles os inventores ou os pioneiros de grandes filosofias. A medicina, Homotep, o grande médico que existiu milhares e milhares antes das grandes medicinas europeias. E todas essas técnicas foram aprendidas no Egito. O Egito em que Moisés nasce, do qual nos foi pintado como se era de população caucasiana. Mas o verdadeiro Egito de Moisés era um Egito preto, era um Egito castanho, era um Egito ébano. E o famoso Moisés e os faraós da era de Moisés, todos eles eram ébano, todos eles eram pretos como eu. É preciso revitalizarmos a verdadeira história do nosso continente. É preciso nós, os povos africanos, voltarmos a nos reencontrar e não termos medo do avanço da tecnologia, porque muita dessa tecnologia que hoje é avançada, mesmo a eletrônica que é avançada, a digitalização é avançada, os grandes pioneiros foram sempre filhos de África. Africano, sinta-te orgulhoso de ser africano. Não despreze teu irmão africano. Ame teu irmão africano. Aprenda a amar o teu irmão africano. Aprenda a dialogar. Todos nós somos chamados a valorizar. Como nós temos visto outros povos, respeitam-se entre eles, respeito mútuo entre eles. Nós, a nova geração, devemos construir uma África e vamos deixar para os nossos filhos, os nossos bisnetos, uma África humana. Uma África do homem íntegro, uma África do homem digno, uma África de homens alegres, porque mesmo com sofrimento, do norte ao sul da África, tu encontras alegria. O africano gosta de viver a alegria. O africano é um homem que trabalha, é um homem trabalhador, porque se não fôssemos trabalhadores, não existiriam os Estados Unidos, não iria existir estes grandes monumentos, estes grandes bancos que hoje estamos a ver pelas Europas, não iríamos ver uma Europa tão desenvolvida como é, graças ao suor, às lágrimas, às cicatrizes, às dores, ao sangue derramado
de muitos dos nossos ancestrais. Nós não alimentamos ódio, nós não semeamos ódio, nós somos do amor. O africano pensa no amor. Angolano pensa no amor ao próximo. Vamos pensar no bem, vamos nos imbuir do espírito do bem. Vamos fazer o bem, vamos cultivar o bem, vamos transformar o nosso país como um país de bem. E por que não sermos um país pioneiro do bem? Depois de tantas vicissitudes que nós vivemos, é possível sim que Angola seja um país, como bem disse o grande poeta, como é chamado por alguns, que Angola seria a trincheira da revolução para a África. É possível isto? Pode ser uma utopia, mas para quem crê, quando tu crês, é preciso meteres em prática. A fé sem as obras é morta. Se você acredita, levanta, arregaça as mangas e trabalha naquilo que tu acreditas. Eu acredito no bem e é por isso que deve haver o bem. Que o bem haja o bem. Muito obrigado por estar conosco hoje e nos vemos brevemente com novos convidados aqui no Bem Haja. Sexta-feira teremos o Pique Ngudiankazi e domingo teremos aqui Albino Paquis. Estamos juntos. Até lá, um cheio coração a todos vocês. Amei estar com vocês e quero mais uma vez deixar a reflexão sobre o que é a democracia. Obrigado. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. A democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, quando todo mundo de política está comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntarem da igreja, você tem que exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade.